aí, tudo certo? Pronto para gabaritar? Seguinte, na última aula a gente viu que o governo estava numa encruzilhada. Ele precisava resgatar a popularidade, ao mesmo tempo que precisava tomar medidas drásticas do ponto de vista econômico, do ponto de vista trabalhista. Mas o que acontece é que a gente vai chegar em 1968, ano dos hippies, da Tropicália, da pílula anticoncepcional, das manifestações de Paris e todo aquele movimento de forte contestação à autoridade, ao autoritarismo, ao poder dos mais velhos. Enfim, o governo brasileiro, no auge da sua impopularidade, precisava de algo mais em que se sustentar. Vem daí a necessidade de apontar um desejado crescimento milagroso para o Brasil. Especialmente porque a nova Constituição de 1967, além da troca do presidente e a clara mensagem de que a ditadura veio para ficar, são sinais de que o governo precisa se fazer valer, já que o discurso de que estava ali temporariamente para restabelecer a ordem e a economia afastando o perigo comunista já não se justificava. Esse crescimento era desejado, mas já tinha sido visto na Alemanha e no Japão. A expressão milagre econômica foi usada justamente na Alemanha Ocidental pela primeira vez. Chegou ao Brasil como equivalente a boom econômico e tomou cada vez mais corpo em função da propaganda do governo. Costa e Silva assumiu a presidência em março de 1967. Delfim Neto passou a ser o ministro da Fazenda e Hélio Beltrão era o ministro do Planejamento. A dupla assumiu o país em momento de recessão e tinha a tarefa de seguir ampliando a relevância do setor privado na economia e retirar o setor público de cena. De fato, as primeiras medidas pareciam que dariam continuidade a isso. Mas as pressões por um crescimento mais rápido fizeram com que os planos fossem alterados. Agora teremos o PED, Plano Estratégico de Desenvolvimento. Falava-se de um crescimento de perto de 6% ao ano. Era disso que o governo precisava, já que desde 1966 diversas pressões contra o governo cresciam, inclusive dentre os militares e antigos apoiadores do regime, como o caso do Carlos Lacerda e a Frente Ampla. Dentre os militares veio um choque com a publicação de 2 livros pela Biblioteca do Exército. O primeiro, escrito por um americano chamado Herman Kahn. Nesse livro, ele aponta que a economia brasileira ficará entre as menores do mundo na virada dos anos 2000. O outro livro, o de um francês chamado Jean-Jacques Shervan Schreiber, apontava para o risco à economia europeia das empresas americanas estarem se instalando naqueles países e roubando não apenas mercado, como capital e possibilidade de crescimento dos seus países, já que as multinacionais destinam seus lucros às matrizes. Essa preocupação se faz valer ainda mais quando nos lembramos que Juracy Magalhães, ministro das Relações Exteriores de Castelo Branco, defendia publicamente que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas voltamos ao cenário de 1968, com o movimento estudantil, oposição ao governo dentro do próprio governo, pressão de antigos aliados e na expressão que se consagrou, a ditadura estava cercada. Por isso, em 13 de dezembro de 1968, temos o Ato Institucional número 5. Esse ato vem logo antes da morte de Costa e Silva, que gerou o chamado golpe dentro do golpe, ou seja, o vice-presidente, Pedro Aleixo, é impedido de assumir o poder, sendo substituído por uma junta militar e depois por Emílio Garrastazu Médici. É aqui que a ditadura passa a ter o maior grau de autoritarismo e também o maior sucesso econômico. Médici manteve Delfim Neto, mas colocou João Paulo dos Reis Veloso como ministro do Planejamento. A equipe econômica lança um programa de desenvolvimento a que chamaram de Metas e Base para a Ação do Governo, em setembro de 1970. A meta maior era diminuir a distância do Brasil para os outros países em 30 anos.
Em dezembro de 1971, vem o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que pretendia, ao cabo de uma geração, tornar o Brasil um país desenvolvido. Pretendia levar para 19% ao ano a taxa de investimento do governo, especialmente nos setores de comunicação, mineração, energia elétrica, nuclear inclusive, siderurgia, petroquímica e transporte. Aquilo que Vargas já tinha começado, JK continuado, e agora era retomado pelos militares. À sua maneira, é claro. A viabilização disso seria por meio de créditos, isenções fiscais, bancos oficiais e estudos do Conselho de Desenvolvimento Industrial. Mas o que aconteceu foi que a política econômica, depois de 2 anos estruturando o governo e as contas públicas, pôde se preocupar um pouco mais em fomentar o desenvolvimento, algo que não se conseguiu pensar no período do Costa e Silva. Os resultados começaram a aparecer no governo Médici de maneira ainda suspeita por parte da população. A grande marca do milagre econômico foi, sem dúvida, o seu aspecto inesperado. Claro, todos os documentos e projeções do governo apontavam para crescimentos bem menores, mas o que acontecia era de fato um milagre, já que o que se esperava era uma coisa e o que se via era outra. Depois de um crescimento pequeno de 1% em 1963, 3% em 1964, 2% em 65, crescemos 10% em 68, 69 e 70, e 11% em 1971, 12% em 1972 e 14% em 1973. A inflação reduziu de 90% a 23% em 73, com a mínima de 16% em 1970. E a dívida externa saltou de 3,9 bilhões de dólares em 1964 para 12,6 bilhões de dólares em 1973. Mas de onde veio esse crescimento que nem o governo esperava? O que foi que aconteceu? Uma parte disso pode ser explicado por condições geradas fora do Brasil. A década de 1960 foi a primeira em que as operações cambiais passaram a ser parte significativa da economia, na medida em que os grandes bancos internacionais passaram a fazer grandes, na verdade, imensas transferências de capitais ao redor do mundo. Então o dólar, que havia se consolidado como grande moeda internacional já em fins da Primeira Guerra, mas sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, passa a se deslocar em volumes cada vez maiores para atender às demandas de empresas privadas, mas também de países. Por isso a consolidação de um mercado de câmbio. É aqui que temos o surgimento do eurodólar. Um mercado de dólares criado na Europa, especialmente em Londres, que não era controlado por nenhum país, nem pelo país emissor dos dólares, porque o dinheiro estava na Europa, nem pelos países da Europa, porque era uma moeda estrangeira. Assim, esse mercado permitiu o deslocamento do eurodólar para qualquer parte do mundo. Entre 1963 e 1974, esse mercado cresceu a uma média anual de 36%. Saindo de 12 bilhões de dólares para 191 bilhões de dólares. Com tanta fluidez, ou seja, com tanta capacidade de movimentar esse dinheiro, tão disponível às empresas e governos, os empréstimos aconteciam sem grandes exigências, apenas eram estipulados os juros e o empréstimo era feito. Não houve nenhum controle sobre o eurodólar por toda essa década. Se no cenário internacional a situação era tão favorável ao investimento público e privado, no cenário interno também passamos por algumas transformações. A principal foi a mudança na Lei de Remessa de Lucros. Essa lei era mais rigorosa no começo, quando foi criada por João Goulart, e depois foi abrandada por Castelo Branco, e depois foi abrandada de novo por Costa e Silva. Basicamente a questão era quanto do lucro do capital investido no Brasil deveria ficar no país na forma de novos investimentos. Ao fim do governo Costa e Silva, bem pouco do investido deveria permanecer, no entender do governo.
A maior parte do lucro deveria ser reintegrado ao mercado internacional de capitais. Além disso, internamente o governo fez as mudanças que já mencionei, mas não parava por aí. Por exemplo, ampliação do crédito, que tinha por objetivo ampliar a capacidade produtiva, especialmente na agricultura. Mas também o crédito ao consumidor final, que poderia mais uma vez ter acesso aos bens de consumo, como carros eletrodomésticos. A construção civil também foi beneficiada. Já falamos do BNH e do FGTS. Isso trouxe não apenas aquecimento do mercado imobiliário e construção civil, como trouxe também melhor percepção da qualidade de vida de centenas de brasileiros que passavam a sonhar com a casa própria. A construção não é apenas a habitação. O governo também se preocupou com a implementação de obras de infraestrutura. E as chamadas autarquias passam a ser mais relevantes, como o DNR, que é o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, além de encomendas do Estado à iniciativa privada. Nesse período, o governo também teve que se reposicionar diante das tarifas de importação. Na média, o índice das tarifas caiu de 47% para 20% ad valorem. Mas as importações mais relevantes eram isentas de tarifa, já que eram necessários novos equipamentos, máquinas e meios para ampliar a capacidade produtiva instalada no país. Isso trouxe o déficit na balança comercial, ainda que um déficit mais leve. E um déficit, esse sim enorme, no setor de serviços. Mas naquele momento, o déficit não era visto como um problema, porque era muito simples cobrir o déficit com empréstimo internacional. Por isso a dívida externa cresce tanto, quase triplica em 6 anos. Além disso, o governo não via problema, pois apontava a dívida como essencialmente privada. A tragédia da crise triplicar mais uma vez em 1968 por conta também da crise internacional não poderia ser prevista por ninguém. De fato, nenhum economista previu a crise enorme ao final da década de 1970 e a ruína da economia brasileira, portanto, estava fora de cogitação. Mas o crescimento não trouxe tudo o que se esperava. Não era um crescimento que fazia o país se encher tanto de orgulho. Nem mesmo o presidente se orgulhava tanto. O próprio Médici afirmou: o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. E a constatação disso veio de um pesquisador norte-americano chamado Albert Fischlow, que publicou nos Estados Unidos um estudo em que afirmava que o brutal crescimento da economia não foi acompanhado pela redução da desigualdade social e que esse crescimento era desfrutado por uma camada pequena da sociedade, cuja sociedade, e a sociedade de maneira ampla não tinha os mesmos benefícios. No Brasil, os estruturalistas também tentaram entender o que acontecia e não concordavam entre si. Nem mesmo os liberais conseguiam explicar o que acontecia. O próprio presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, não conseguia explicar o que acontecia. Para abordar a questão, foi encomendado pelo governo um estudo a um professor da Fundação Getúlio Vargas. Era um professor chamado Carlos Geraldo Langoni. Esse pesquisador teve acesso exclusivo a dados do censo brasileiro. Ninguém mais tinha acesso aos dados de forma tão organizada e clara. O que se viu foi que a desigualdade se ampliou de maneira contundente ao longo do chamado milagre econômico brasileiro. Mas o pesquisador apontou a raiz dessa desigualdade a um processo de crescimento inacabado, que atingiu de formas diferentes a diferentes regiões do país. Delfim Neto, que faz o prefácio do livro e é conhecido pela analogia de que a economia é um bolo, vê na publicação do livro de Langoni uma prova de que sua política econômica estava correta, que no longo prazo o país se desenvolveria e as desigualdades deixariam de existir. O que vemos por outros trabalhos, não apenas no do governo, que a grande herança da política econômica do Delfim Neto e da ditadura foi a desigualdade social, que aliás marca o país até os dias de hoje.
Abraço. Até mais.